Boa tarde. Essa é mais uma live das diretorias de ensino Centro, Norte 1 e Norte 2. As nossas diretorias se uniram para trazer o melhor da educação especial em tempos de epidemia e também pós-epidemia. Eu sou a Márcia Herrera, eu sou loira, sou a PCNP de Educação Especial da Norte 2, meu cabelo um pouco abaixo do ombro, eu tô com uma blusinha creme de alcinha, tô com fone de ouvido branco e tenho a minha pele branca também. Eu vou então pedir para as meninas se apresentarem. Olá, boa tarde. Eu sou a Maria Fátima, PCNP de Educação Especial da Norte 1. Sou morena, uso óculos cor vinho. Como estou com um pouco de frio, estou com um chale verde e com um fone preto. E é um prazer estar aqui novamente nesta tarde. Deus abençoe. Boa tarde, eu sou PCNP Maria Rita, da Diretoria de Ensino Centro. Sou morena, tenho cabelos cacheados, curtos, uso óculos, estou com uma camisa preta e estou usando fone de ouvidos. Tá? Sejam todos bem-vindos e agradeço toda a parceria de estar aqui nesta tarde, junto com as nossas companheiras da Diretoria Norte 2 e Norte 1. Bons estudos. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pensa uma escola de fato inclusiva, uma escola que não pense especificamente em alunos com deficiência ou com alguma necessidade, mas que pense de uma forma global em todos os alunos. Todos os alunos são alunos e ponto. E aí, independente da sua necessidade, nós, profissionais da educação, precisamos pensar algo para que todos os alunos aprendam. Esse é o nosso compromisso com a família, o compromisso com a criança ou com o jovem, né? E hoje a gente vai trazer a Raquel, ela é professora doutora Raquel Tonioli Arantes Bezerra. Ela presta assessoria, né, neste tipo de escolarização. Ela é pós-doutoranda em Educação Especial na Universidade do Minho, em Portugal. Ela fez doutorado direto em Neurociência do Comportamento, lá na USP. Tem especialização em Direito Educacional, Faculdade Unilega, da UAB. Especialização em Educação Especial com ênfase em Deficiência Física pela Universidade Dom Bosco. E especialização em Psicopedagogia na Universidade do Mackenzie. Agora eu não vou mais perder tempo, vamos avisando que está sendo gravado, vai ficar disponível para novas consultas, para outras consultas, e assim que vocês tenham alguma pergunta para fazer, coloque lá no chat e a gente vai captando aí as suas perguntas, e ao final da apresentação da Raquel, a gente abre para a gente conversar, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e boa live. A nossa palestrante caiu, ela já está voltando, não tem problema. A gente vai, então, conversar um pouquinho aqui com vocês, enquanto a nossa palestrante não consegue retornar, tá certo? Eu não vou falar da apresentação da Raquel, simplesmente a gente vai aguardá-la, mas eu já vou falar da próxima live. A semana que vem, o governador deu para os professores descansarem um pouquinho, os alunos também, certo? Então, a semana que vem a gente não vai ter live, vocês vão descansar um pouco, e a gente vai estar preparando uma live para trazer os equipamentos sociais que tem próximo às suas escolas. Então, você tem uma escola num determinado lugar, e aí a gente vai indicar para você quais os equipamentos, o que a área da saúde oferece para você ali, se você tem algum tipo de psicólogo,
se você tem algum tipo de ONG ali que pode dar suporte, quem é o conselho tutelar que serve a sua escola, o que você faz no sentido de pedir socorro e suporte para os seus alunos, tá certo? Então, tanto a Norte 1, quanto a Norte 2, quanto a Centro, a gente vai ter aí esses números para você poder ter acesso. A Raquel já está voltando, ela está tentando subir novamente. Vamos ver se ela consegue. Vamos torcer que sim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho como é que fala? Do CREAS, do CRAS, né? No nosso próximo encontro, do CREAS, do CRAS, Conselho Tutelar, os CAPS. Então, a gente vai trazer uma neurocientista, a gente vai trazer uma psicóloga, a gente vai trazer uma ciência social. Eu estou fazendo levantamento de todos os equipamentos das escolas da Norte 2. A Rita está fazendo levantamento de todas as escolas da Norte, da Centro, e a Fátima, todas as escolas da Norte 1, tá bom? E aí a gente vai trazer meio que um emaranhado para vocês desses equipamentos, para que vocês possam acessar, tá certo? Enquanto a Raquel não consegue subir, a gente vai tentar aqui responder algumas perguntas da live anterior. A gente falou bastante na live anterior dos acessos, né, dos equipamentos que a gente tem para adaptação de currículo. Eu estou ouvindo meu som picotar, então aí tá ruim. Só um minutinho. Vamos tentar melhorar isso daqui. Peraí. Só um minutinho. Ela ainda está tentando entrar, ainda não conseguiu. São essas coisas que a gente tem em tempo de internet, né? A gente sabe perfeitamente bem que é assim. Na escola vocês também passam por isso, em casa vocês passam por isso, e é assim mesmo. É possível que eu caia, é possível que a Raquel caia de novo. A gente estava fazendo teste, a gente estava com problema de conexão lá com o Danilo não conseguiu compartilhar, por isso que a gente demorou um pouquinho, mas a Raquel está tentando entrar de novo para ela conseguir compartilhar aí com vocês, tá certo? Eu vou pedir então para as meninas entrarem comigo, enquanto a Raquel não consegue, tá certo? Isso, as nossas parceiras. Bom, então, a semana passada, a gente teve algumas perguntas no sentido de cadê o professor que não está na escola? Como é que eu faço para ter esse suporte na minha escola? Todas as escolas precisam ter um atendimento. O que o professor do regular precisa fazer, né? E a gente trouxe hoje a Raquel exatamente para falar um pouco disso. Vamos esperar que ela se restabeleça, né? E que possa compartilhar com a gente. Eu vou estar acompanhando aqui aguardando que ela suba. Bom, então, como que a legislação está posta, né, no Estado? A gente tem a Resolução 68 e a instrução da Resolução 61, que meio que nos orienta nas ações da sala de aula. A Resolução 68, ela fala quantos alunos tem que ter na turma do AEE, ela fala que 20%, deixa eu ver, são 10 aulas por aluno. 2 aulas você pode fazer acompanhamento em sala regular,
as outras aulas você faz o atendimento no contraturno. É bem verdade que alguns alunos a gente precisa olhar para essa composição, né? Então, por isso que a gente fala que cada caso é diferente do outro, não existe uma receita. Por isso não existe uma folha, um exercício, por exemplo, fora na internet, ou que você possa pedir para um professor, porque não vai servir para o seu aluno, para que você possa colocar um exercício, para que você possa colocar alguma coisa para o seu aluno fazer, primeiro você precisa conhecer muito bem esse aluno. Então, assim, é você que eu digo, é professor da sala de recursos, professor também da sala regular. Então, quando esse aluno vem para a escola, uma escola com equidade, que respeita a legislação, não falo só da nossa resolução, mas da LBI, né, da LDB, a Constituição, que já vem garantindo isso desde 88, a escola ela precisa simplesmente fazer a matrícula, não importa quem é o aluno, eu não posso perguntar quem ele é, para ver se eu vou matricular ou não. Eu tenho que disponibilizar e ponto, tá certo? A matrícula, a mãe vem, faz a matrícula, matriculou, aí eu pergunto para a mãe, há alguma informação que a senhora precise dar para a escola nesse momento? Aí ela pode dizer, olha, meu filho é autista e ele precisa de determinado suporte. Nesse momento, a mãe, ela está pedindo o suporte que ela acredita que vai ser necessário para o filho. Mas então, essa criança começa a frequentar, a partir do momento que essa criança começa a frequentar, esse estudante começa a frequentar, a escola começa a compreender quem é esse estudante. E aí, o que a escola faz? Pede o suporte que ele precisa. Uma sala de recurso, se ele não tem, a escola precisa montar. Se ela não tem espaço, ela precisa pedir o professor especializado. E a partir daí, eu vou ver se eu vou dar transporte, se eu vou dar cuidador, porque não é porque a legislação está dizendo que eu tenho que dar transporte, que ele tem direito, desculpa, que o aluno tem direito de ter o transporte, que eu simplesmente vou dar o transporte. Por exemplo, eu tive um aluno, João, super, hiper sabido, super, hiper esperto. Ele era tão esperto que ele ia lá na nossa diretoria falar para mim, eu quero ver se você hoje vai me surpreender, porque eu preciso de coisas diferentes. É um menino super esperto, morava do lado de casa. E toda a vida usou o transporte. Para mim, não foi bom para ele. A mãe entrou na justiça, conseguiu pela justiça, porque o João é de um tempinho atrás. Mas eu acho que não foi bom para o João, porque o João precisava ter pego o ônibus, o João precisava conhecer os equipamentos sociais que vão do caminho de casa até a escola, ele precisava conhecer as ruas de casa, as ruas da escola, as ruas da sua vizinhança, dos seus colegas, qual é o caminho da escola, qual é o caminho da padaria. Então, isto é uma coisa que quem é que faz? A professora da sala de recursos, junto com todos da escola, olha para o plano desse aluno e diz, João, ele poderia ter o direito, ele tem o direito de ter transporte se ele necessitar, mas no caso, o João não vai precisar de transporte, porque o João vai se beneficiar de conhecer os equipamentos, de conhecer o seu ambiente e a estrutura, tá bom? Agora, como a nossa palestrante chegou, eu vou pedir para me tirar e vamos para a Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Vamos Muito lá. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer vocês, e eu espero que esse seja um momento de troca, eu espero que mesmo a distância seja um momento em que seja enriquecedor e faça alguma diferença, consiga auxiliar vocês de alguma forma. Eu vim parar aqui pela experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos com inclusão. Eu sou pedagoga de formação, tenho a psicopedagogia, né? E os cursos que eu fui fazendo ao longo dos anos e que continuo fazendo, porque na verdade a gente nunca para, né? Sempre atualização atrás de atualização, curso atrás de curso, seja longo, de curto, seja uma atualização, a gente está sempre correndo atrás. Então, todos esses cursos me dão subsídios para eu trabalhar com educação inclusiva, que é a área que eu amo, é a área que eu tenho certeza que eu fui vocacionada, né? E é uma paixão incrível, é um amor ver essas crianças se desenvolvendo, ver essas famílias entendendo a realidade, porque a gente sabe que muitas delas nem conseguem entender o que é necessário, né? Para que a criança se desenvolva, para
que essa criança cresça. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem desde o ano de 2005, especificamente na área de inclusão, tá bom? Pode passar. Então, nessa primeira parte, eu quero falar com vocês especificamente sobre os alunos, né? Qual o papel deles na escola e o nosso, enquanto mais experientes, para que a gente consiga atendê-los da melhor forma. Pode passar. Isso. Quando a gente recebe esses alunos na escola para fazer matrícula, normalmente nós fazemos uma avaliação diagnóstica, não é uma avaliação que é classificatória, né? É uma avaliação diagnóstica, e a partir dessa avaliação, mesmo que os pais digam ou não que ele é portador de alguma necessidade especial, que ele apresenta alguma dificuldade, ou que ele precisa de alguma atenção especial, nessa avaliação diagnóstica, nós conseguimos fazer essa apuração, esse levantamento dessas informações. Na medida em que nós levantamos essas informações, nós continuamos esse processo, não dizemos não, mas precisamos de algumas outras informações para que a gente consiga avaliar se o currículo da série na qual ele está pleiteando vaga é adequado para ele ou não. Se o conteúdo que foi separado para aquela série, segundo a BNCC, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que é esperado, se para aquela criança vai atender a demanda ou não. E quais habilidades e competências as crianças já têm adquiridos, né, esses alunos já têm adquiridos, e quais eu vou precisar correr atrás, através de um currículo adaptado, através de uma aula mais preparada para ele, né? Então, todo esse quadro de relatórios de especialista, quando eu tenho essa avaliação diagnóstica frente aos conteúdos e habilidades presentes ou não nesses alunos, é que eu componho o quadro de adaptação curricular. Vai ser o meu norte para eu adaptar ou não o currículo para essas crianças, né? E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é adaptação, a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades, né? E aí eu trouxe, inclusive, alguns exemplos de como a gente pode mexer nas atividades e não no currículo. E aí a gente trata a inclusão de forma verdadeira. Pode passar, por favor. Dentro disso, quando a gente já tem essa avaliação diagnóstica em mãos, quando a gente já tem, quando é possível, né, que os pais levem, ou por vontade própria, ou porque nós solicitamos, ou se não nós encaminhamos para algum especialista, nós compomos o planejamento educacional individual, que é o que nós chamamos de PEI. Tem algumas escolas que chamam esse documento de PDI. O que ele quer dizer? Então, vamos por etapas. Eu recebi esse aluno, percebi que ele precisa de um atendimento diferenciado, percebi que, com ou sem diagnóstico, ele precisa de uma condução diferenciada, eu elaboro, enquanto especialista, o PEI. Enquanto especialista da escola, pela experiência que eu tenho, eu não trabalho sozinha. Eu sempre trabalho em parceria com o coordenador pedagógico, com o orientador educacional, e aí as nomenclaturas mudam muito de escola para escola, mas basicamente essas duas figuras, né, a parte pedagógica, a parte educacional e o professor que vai receber. Sem esses três, sem esse suporte escolar completo, a inclusão fica comprometida, né? Pela experiência, a gente percebe que essa tríade precisa ser composta, e depois estende-se para a família e estende-se
para os especialistas que, porventura, atendem essa criança também. E aí, sim, eu prevejo, nesse planejamento, encontros que eu chamo de semanais, porque os professores, eles programam ali semanalmente as atividades, então a gente encerra a semana com um encontro, já com planejamento para a próxima semana, né? E aí a gente consegue ver de perto se essas atividades estão apropriadas, se são de fato significativas, se aquelas que nós aplicamos foram boas e deram conta desse aluno, se deram desenvolvimento para ele, se ele realmente aprendeu esse conteúdo, então a gente faz uma reavaliação para a semana seguinte. É um trabalho de formiguinha, não é um trabalho que a gente vai colher o fruto de uma semana para outra. Às vezes, a gente demora 1, 2 anos, né? E eu vou mostrar alguns exemplos aqui disso. Então, essa parceria, esse encontro, esses ajustes semanais, no máximo quinzenais, eles são extremamente importantes para alinhamento do trabalho, né? E esse plano, que é o PEI, nós compartilhamos ele com a família, compartilhamos com os especialistas, com todos os professores. Então, ele é um documento flexível, ele é um documento acessível, e nele vai contar todo o desenvolvimento. Então, se eu adapto o currículo, qual é o nível de adaptação desse currículo, né? Se tem alguma atividade que é separada do material didático, ela é à parte, ela é como se fosse um plus, a gente também linka essa atividade, a gente coloca uma cópia nesse documento, então todo o histórico pedagógico do aluno está inserido nesse documento, e ele fica à disposição de todos os que atuam junto ao aluno. Pode passar, por favor. Junto a esse documento, eu faço algumas visitas, como especialista da escola, eu tenho um horário em que eu visito pelo menos a sala de aula onde estão inseridos esses alunos também, quinzenalmente, no prazo máximo de 20 dias, né? Aí depende da quantidade de alunos que eu tenho na escola. Hoje eu tenho, em uma unidade onde eu atuo, eu tenho 213 alunos que estão em hipótese diagnóstica, ou seja, em processo de avaliação, ou estão já diagnosticados, ou são aqueles que apresentam questões que não levam a um diagnóstico propriamente dito. Eu não vou ter nenhum CID, eu não vou ter nada disso, mas que nesse momento, que momentaneamente estão passando por questões emocionais ou questões comportamentais, seja a fonte que vier, mas são alunos que despertaram alguma, sabe, quando levanta o radarzinho e fala, preciso ficar de olho desse aluno porque ele não está legal, né? Ou seja pedagógico, seja emocional, seja familiar, enfim. Então, hoje o meu quadro de alunos especiais em uma unidade da escola acompanha o número de 213, né? Quando eu faço esses relatórios de observação, são relatórios de visita, e eu trouxe esse modelo aqui, porque eu, ou o professor, ou até mesmo o estagiário que acompanha esse aluno, a gente faz esse preenchimento, por quê? Ele vai me dizer qual é o norte. Então, naquela semana, como estava aquele aluno, né? Como que ele se desenvolveu? Então, eu faço por categoria, né? Então, como que é a oralidade, como que é a leitura, como que é a linguagem escrita? Pode passar, por favor. Como que é a questão comportamental dele também está lá, a parte matemática, né, e a parte de motricidade, né, então são todas as habilidades cognitivas, e a gente usa principalmente esses documentos, esse tipo de observação na educação infantil e no Fundamental 1, que é onde, principalmente, né, de primeiro ano para cima, onde começam a explodir um monte de casos, né, a gente vem levando ali na toada da educação infantil, mas chega primeiro, segundo, terceiro ano, é onde explode todos os casos, é onde chega o diagnóstico, é onde chega a lauda, é onde chega questões mais comprometedoras, quando a gente começa a encerrar o ciclo da alfabetização. Então, esses alunos, onde eu visito as salas, eu tenho um relatório para cada um deles, porque é onde vai me dizer o progresso, né? Então, isso já está ali no meu caderninho ou no meu
no meu tablet mesmo, ali eu já vou preenchendo, porque eu tenho toda a evolução dele. Então, esse é um primeiro documento que, para mim, é muito importante, porque me diz do processo, né? Então, eu tenho o primeiro documento lá da primeira observação e tenho o do final do ano. Então, eu tenho todo o percurso desse aluno nessas habilidades mais primordiais ali para a aprendizagem e para a sala de aula. Pode passar, por favor. Depois disso, eu elaboro o PEI. O PEI também diz respeito às mesmas habilidades que eu fiz nesses relatórios de observação. Ali eu digo como eu quero que caminhe, como eu planejei a oralidade, como eu planejei a leitura, como eu planejei a escrita, pode passar, como eu planejei algum trabalho motor, né? E é dividido em colunas, porque eu coloco ali o que é esperado para a série, qual é o meu objetivo para essa criança quando ele tem esse currículo adaptado, então ele não vai seguir ali o fluxo, né, da série, eu tenho esse documento, então, para nortear o meu trabalho em relação à adaptação. E isso serve de histórico, porque muitas vezes ele passa para a série seguinte, e aí o professor fica, mas o que foi feito com ele no passado? Mas o que aconteceu? Vocês trabalharam a parte motriz? Porque, gente, parece que ele não sabe escrever, a gente sabe que aquele período de férias tem, né, assim, algumas voltas, a gente precisa retomar em alguns momentos, mas esse documento, ele serve de histórico, né? Então, o professor do ano seguinte recebe esses relatórios e esse planejamento, que normalmente eu faço lá no colégio, a gente chama de ciclo, tem colégios que se chamam de etapa, tem bimestre, trimestre, né? Então, a gente faz um desses para cada etapa, para cada ciclo ao longo do ano. Então, esse professor, ele tem todo esse histórico, pode passar, por favor, ele tem todo o percurso do aluno, né? Então, esses registros, eles dão um pouco mais de trabalho, obviamente que é preciso uma força-tarefa aí de preenchimento, por isso que eu falo que a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho, né? Mas, ao mesmo tempo, fica enriquecido e fica muito bem embasado, né? Por que a gente não fez, de repente, uma adaptação lá atrás? Porque naquele momento ele não precisou, então eu tenho todo esse percurso aí, né? Pode passar, por favor? De novo. Isso. Quando eu falo de adaptação de currículo, eu gosto muito de um documento que o MEC tem lá em PDF, lá há alguns anos atrás, logo que a gente fundou o nosso programa de inclusão, eu ganhei um da diretora regional, lá da diretora de ensino, ali, do centro, eu não vou me lembrar o nome dela, mas isso já faz um bom tempo, né? Foi, acho que em 2010, se eu não me engano. Que fala sobre o que é adaptação. E eu também estava tentando entender, porque a gente fala, gente, tem que adaptar a atividade, tem que adaptar a atividade. Meu professor olha para mim com uma cara do tipo, que é isso? Como assim adaptar? Eu vou fazer outro, eu vou substituir, eu vou pegar o livro dele e jogar fora? Agora eu vou ter que fazer uma outra sala de aula dentro da minha sala de aula? É basicamente isso. Então, quando a gente fala de adaptação de currículo, eu verifico com base na observação, com base no meu planejamento, no meu objetivo, nas minhas metas para ele, eu verifico semanalmente, lembra daqueles encontros que eu falei logo no começo? Então, eu digo semanalmente, eu olho para aquela atividade de matemática e digo assim, não, essa atividade a Joana não vai conseguir acompanhar, não está adequada para ela. Então, dentro da mesma temática, o que é adaptado para ela? Que tipo de atividade eu posso trabalhar com ela? Então, não é um novo currículo, é o mesmo currículo, é o mesmo tema. Então, por exemplo, eu vou mostrar fotos aqui, mas só para ficar mais claro, eu estou trabalhando lá, sei lá, descobrimento do Brasil, né?
enquanto as crianças estão fazendo interpretação de texto acerca do descobrimento, enquanto eles estão fazendo ali algumas produções, eles estão respondendo já respostas longas, eu tenho a Joana que se encontra em fase de alfabetização ainda. Então, como que ela pode escrever um texto, uma resposta de 4, 5, 6 linhas sobre o descobrimento, se ela está começando a escrever agora algumas palavras isoladas, né? Então, eu vou trabalhar, ela vai participar de toda a aula sobre descobrimento, de repente um vídeo, um teatro, alguma coisa, enfim, você planejou sua aula, mas quando ela vai responder as perguntas sobre o descobrimento, fazer uma interpretação de texto sobre o descobrimento, ela não vai dar conta. Então, dentro desse tema, descobrimento, qual é o tipo de atividade que eu posso prever? Eu posso, de repente, construir palavras que constam sobre o descobrimento. Então, ela vai escrever a palavra caravela, ela vai escrever a palavra índio, ela vai escrever alguma palavra que esteja relacionada ao tema. Então, veja, eu precisei conhecer o aluno, eu precisei entender qual é a necessidade dele, para aí sim, dentro do mesmo tema, eu trazer uma atividade que é pertinente para o desenvolvimento dele, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho que não é só a minha mão, ou só o estagiário, que não sei como que é na escola de vocês, mas se tem uma pessoa do lado. Não, é o professor. Ele é responsável por esse aluno. Eu lembro que quando eu era professora, quando eu estava no cargo, né, de professora, tinham vários alunos ali, eu falava, gente, mas essa atividade para o Enzo, vou até citar o nominho deles, porque eu me lembro, poxa, essa atividade não vai alcançar o Enzo. Não, essa atividade vai alcançar e o Enzo ainda precisa de outro desafio. Tinham 2 Enzos na época na sala, né? Era uma sala de primeiro ano. Então, a gente conhecendo, a gente sabe, é óbvio que esse trabalho que dá muito trabalho fazer adaptação, porque eu tenho que pensar no 1 a 1, né? Mas veja, esses alunos estão lá, se eles têm se eles precisam desse atendimento para mais ou para menos, né? Sou eu que vou dar conta, porque eles estão confiando em mim, né? Então, naquele ano, é minha responsabilidade, né? E para isso, você conta com uma equipe de suporte, por isso que nunca é um trabalho solitário. A criança não vai se desenvolver se você assumir aquilo só para você, sem contar com essa rede de apoio, né? Por isso que a gente precisa ter toda essa equipe aí falando a mesma língua. Então, quando eu falo em adaptação, eu não modifico o currículo da série, mas eu adequo a atividade para a série que ele está inserido, dentro da mesma temática. Pode passar. Vou dar alguns exemplos, acho que estão as fotos, acho que estão logo a seguir, aí a gente, né? E aí, dentro desse planejamento, o que o aluno tem que aprender? Como? Esse como, eu sempre digo que em adaptação de currículo, eu tenho que pensar fora da caixinha, né? Eu tenho professor que adora folhinha, eu tenho professor que adora material concreto, e eu tenho professor que é super tecnológico e quer tudo no tablet, quer tudo no computador, quer tudo não sei o quê, já pede recurso, já fala, não, calma, mas nem tanto um, nem tanto o, né? Qual é a melhor forma desse aluno aprender, né? Qual que é a melhor forma dele registrar esse conhecimento? Eu tenho alunos que têm uma dificuldade de escrita muito grande, né? Tem alunos, não todos, mas alguns alunos dentro do espectro, ou Down, que tem uma dificuldade de registro escrito, manual, muito grande. Mas se de repente eu der alguma coisa para ele digitar a resposta, ele faz rapidinho, né? Ou ele me contar oralmente, por isso que eu falo que as possibilidades, elas são muito grandes, elas são diversas, então, pensar fora da caixa, será que a folhinha é a melhor forma de eu entender se ele realmente aprendeu, dele registrar? Usa a folhinha. Será que é um material concreto, é um jogo? Será que de repente, ele me contar, né? Então, quando eu faço adaptação de currículo, eu não posso engessar a forma como eu vou fazer essa atividade. Muito pelo contrário, você pode ser muito criativo, né? E essas possibilidades enriquecem o currículo
não só desse aluno que tem esse olhar individualizado, mas você vai perceber que você pode enriquecer os outros alunos também, aqueles que estão indo no fluxo da série, você traz um complemento, você traz algum jogo, você fala, nossa, acabei enriquecendo, né? Os depoimentos são variados, né? Ai, Raquel, ele é mais auditivo, então eu trouxe um vídeo, porque esse vídeo ia complementar a minha aula. Legal. Aí eu passei lá para a sala toda, porque toda a sala quis assistir. E aí eles entenderam melhor. Então, quando você traz essas estratégias diferenciadas, você não só atende àquele aluno que precisa desse olhar, mas como você acaba enriquecendo o processo de aprendizagem das outras crianças também. Pode passar, por favor. Nesse planejamento que nós falamos, envolve tudo, inclusive como fazer a avaliação. Lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, mas eu sempre antecipo as coisas, né? Você pode flexibilizar, inclusive, o processo avaliativo, e eu quero contar um pouquinho como a gente fez com alguns alunos, tá? Então, pode passar. Esse primeiro exemplo é de uma aluninha que tem síndrome de Down. Era essa atividade, eu estava ensinando para ela estava na sala de aula, vocês percebem ali pela foto que ela está na sala de aula, ela está lá na mesinha dela, né? E aí essa menina estava aprendendo unidade de desenho e centena, então a gente estava fazendo agrupamento de 10 em 10. Ela olhava essa atividade no livro dela, e aí não fazia o menor sentido. Essa aluninha gosta muito de cupcake. O que a gente fez no planejamento, né? Vamos trabalhar com essas forminhas. Primeiro, a gente se assegurou de que ela sabia o que era uma contagem de 0 a 10. Depois, nós colocamos os números dentro dessas forminhas. Então, ela tinha que colocar as miçanguinhas, né, em cada copinho, em cada forminha, né? Depois a gente foi trabalhando a base 10. Mas veja, é uma menina de terceiro ano, né? No terceiro ano, a gente já tem outras expectativas. Então, na aula de matemática, as crianças estavam trabalhando reconhecimento numérico, mas para essa aluna, ela ia trabalhar o mesmo reconhecimento numérico dentro de uma apresentação que, para ela, seria mais significativa. Então, foi uma adaptação de currículo. Teve folhinha? Na outra aula, a gente fez o registro, mas nessa aula, em que era essa página, a gente assegurou que ela compreendesse relação número-quantidade dentro de uma forma, num formato que, para ela, era mais significativa. Também adoro atividade lúdica, então adoro. Tem que até me segurar. Pode passar. Esse segundo aluno, também, terceiro ano, 8 anos, e ele é do espectro autista, e ele tem em comorbidade a apraxia de fala. Pode passar. Para ele, também, uma aula de matemática. Ele não tinha rebaixamento associado, era só apraxia de fala mesmo, mas era um negócio que, assim, ele falava coisas simples, né? Era um ruivo, a coisa mais linda do mundo, esse menino. Ele é apaixonante, eu queria levar ele para mim. Não sei se acontece isso com vocês, mas acontece comigo, de querer levar. Ai, gente, isso daqui eu queria para mim. Queria levar para casa, né? E aí ele tinha o conhecimento numérico, ele ia até 500 com uma facilidade, assim, absurda. Nem era o que a gente estava tratando em sala. Só que o registro motor, gente, o registro escrito dele era um negócio, olha, não ia, nem assim, nada. O motor fino dele era um caos. E a gente insistia, logicamente, que a gente não vai deixar de estimular, mas eu não vou travar a aprendizagem dele, porque ele não está escrevendo, né? Então, como que a gente descobriu? A gente colocou uma cartolina na parede, colamos velcro, a gente fez os números cortadinhos, né? E aí, toda a aula de matemática, que era esse reconhecimento, ele ia lá e montava a sequência numérica.
Óbvio que a gente era meio cruel, era meio maldoso, a gente dava uma embaralhada só para ver se ele não tinha decorado a sequência, mas não tinha significado. O danadinho ia lá e colocava direitinho na ordem, então ele já sabia, né? E aí ele começou a verbalizar os números, começou a verbalizar 232, não com essa clareza, obviamente, era tudo porque era tudo meio travadinho, meio mole, sabe? Porque era menino de chupeta, menino de mamadeira, então ele tinha, assim, sabe, era meio hipotônico, só papinha, né, então a gente teve todo um trabalho com a fono, a gente teve todo um trabalho com a família, explicar de que não era, né, que ele estava com fome, como ele tinha muita... Ele se impunha essa restrição alimentar, né, assim, ele não gostava de nada, né, então ele comia, era pipoca, água, ele começou a experimentar bolinho de laranja, bolinho de chocolate, mas era um negócio absurdo, e banana, ele adorava banana, amassadinha, tinha que ser amassado, que nem morder ele não conseguia direito, né, a pipoca ele engolia praticamente inteira, mas a gente não travava essa aprendizagem, desculpa o parênteses, é que a gente vai lembrando do caso, né, bate até o coração mais forte, porque é um menino que tá lindo, assim, é um menino que hoje nem estuda mais conosco, os pais tiveram que mudar de cidade, mas é um menino que mora no coração até hoje, a gente não esquece dele, né? Pode passar. Esse terceiro aluninho que eu quero trazer de exemplo, veja só a idade dele. Ele estava no 4º ano na época, ele é um menininho que tem 15 anos, né? Isso já faz uns 2 aninhos, 3 aninhos, acredito. Então ele já tá com, ele tá com 18 agora. Mas era um catatauzinho. Por quê? Esse aluno, ele tinha um histórico de abandono familiar, ele era filho adotivo, ele era transplantado dos 2 rins, a família que o adotou, a mãe era enfermeira lá no hospital onde ele estava. E aí, ele chegou sem conhecimento nenhum, ele nunca tinha frequentado a escola, eram filhos de bolivianos, né? Então, a família não estava presente, largava ele no berço, então ele e a irmã foram adotados, né? E ele chegou, pode passar, por favor, ele chegou com um desconhecimento para quem tinha 15 anos enorme, né? Então a gente começou bem do comecinho, lá atrás, ensinando as vogais, apresentando o som das falas. Ele se desenvolveu muito, muito, muito com o método fônico. Foi assim primordial para ele a gente usar o método fônico com ele. Então treinei a família, treinei até não era babá, era ajudante lá da casa, né, que ficava com ele, para que nas lições ela também usasse. Ela fez até um estágio lá na escola, foi bem legal. A mesma metodologia para ajudá-lo nas lições de casa, né? Então, veja, aí ele estava no 4º ano. 4º ano tem um negócio, assim, de escrita já, né, bem consolidado, né? A gente estava em processo de alfabetização, mas ele acompanhava todas as aulas, era o mesmo currículo, só que num processo lá atrás, bem lá atrás, né? Inclusive, uma das provas de história dele, que eu falei sobre o descobrimento, é porque na hora eu lembrei dele agora, né? Foi incrível, porque as crianças tudo fazendo prova de história, eu falei, meu, como que eu vou? Será que a prova para ele faz sentido? Não fazia sentido nenhum fazer prova, nem não sabia nem escrever o nome ainda, como que eu ia fazer prova? Não tinha. Então, primeiro que a avaliação dele era feita por relatório, mas lá para frente eu também já vou falar sobre isso. Mas as crianças fizeram um trabalho sobre os quilombos, fizeram quilombo nada, desculpa, eu tô com outro trabalho na cabeça, sobre o descobrimento, fizeram as calaveras chegando, então eles fizeram apresentação, fizeram meu trabalho, alguns fizeram teatro, e aí ele chegou no dia disso, né, no dia em que as crianças iam fazer a apresentação, e ele trouxe uma maquete, era um pedaço de isopor quadrado, que ele mesmo tinha cortado, então estava tudo irregular, mas ele estava tão feliz, e aí ele fez uns bonequinhos no papel sulfite,
recortou, colou e montou o cenário de um barquinho, fez um barquinho de papel, colocou nisso, e aí era. Ai, gente, me emociona, porque foi a coisa mais linda que eu já vi. Assim, eu tenho essa maquete até hoje, porque eu falei, você tem que dar isso para mim, tem que ficar guardado comigo. É, e aí ele me deu, e ele contou a história certinha, sabe, de quando saiu da Europa, veio, os objetivos. Então você vê, ele entendeu a história do Brasil, ele entendeu o currículo, mas a incapacidade dele de fazer esse registro era grande. Então, como que ele registrou para mim isso? Como que ele quis mostrar? Raquel, eu aprendi, tá aqui, ó. Eu montei uma historinha para você. Então foi a coisa mais gostosa do mundo receber. Então você via que ele estava totalmente incluso na sala de aula. Você vê que ele estava ali participando, ele estava atento, ele estava feliz. Ele falava: meu sonho era ir para a escola. Agora eu tenho minha mochila. Agora eu tenho minha lancheira. Agora eu tenho, sabe? Então você vê esse menino crescendo desse jeito foi a coisa mais gostosa, mais gostosa. E essa fotinho do lado é uma aula que tem lá na escola de iniciação à robótica, essas coisas assim, e ele era o organizador. Cada aluno tem uma função, né? E ele tá até com a prancha ali pertinho dele, ele era o organizador. Então, não existia ninguém melhor do que ele para organizar, para planejar a montagem. Olha, foi um ano assim que eu chorei muito, mas chorei muito de alegria, porque esse menino é um vencedor, sabe? Ele batalhou muito, era um cuidado com ele, porque os meninos assim, tinham quase tudo a minha altura, né? Quarto ano, já estão tudo grandão, né? E ele era baixinho, assim, tinha uma altura de primeiro ano, pra vocês entenderem a diferença. Não podia a bola bater na barriga, não adoro, né? Adoro metafônico mesmo. Não tinha, era um todo um cuidado, assim, ele não podia correr, porque se cai, pega. Ai, olha, era um pereré. Mas ele foi uma delícia. Pode passar. Esse primeiro vídeo, que eu quero muito que abra, falando agora, a gente migrando um pouquinho de segmento, se deixar, eu falo da educação infantil e do Fundamental 1 o resto da vida, que é o segmento que eu amo. Mas a gente precisa trabalhar nos outros também, porque tem muita gente lá, né? É do professor Flávio. O professor Flávio, ele era um dos meus melhores professores. É difícil elencar o melhor, assim, né? Porque todos se esforçam, assim, mas o que mais me destacou no Flávio foi o olhar, sabe? O olhar dele para esses meninos, mas o olhar físico mesmo de você olhar e o olhinho dele tá brilhando, né? O olhar dele tá assim, sabe, super, quero fazer, vamos lá, eu te ajudo, eu tô contigo. Que a gente também precisa de apoio, né? A gente vai carregando às vezes a escola nas costas e a gente precisa às vezes de um colo para falar, ai, por favor, me ajuda que eu tô assim sobrecarregada, eu preciso chorar. Às vezes o corpo transborda, é normal, né? E esse Flávio era o meu ponto de apoio. E ele fala sobre a necessidade de se colocar próximo ao aluno. E eu queria que vocês ouvissem. Vamos ver se vai passar, senão eu conto rapidinho o que ele falou, tá? A relação entre aluno e professor numa sala de aula, ela tem que ser de uma forma mais tranquila possível. Não pode haver barreiras, o aluno não pode ter receios, ele não tem que ter medo, ele tem que se sentir à vontade. E para que isso aconteça, eu procuro já há alguns anos, e vem dando certo, graças a Deus, no primeiro dia de aula, quando eu não conheço os alunos, da mesma forma que eles não me conhecem, eu procuro colocar para eles um termo que eu falo que é o nosso contrato pedagógico, que é o quê? Vamos colocar as normas de conduta dos dois lados. Eu explico para eles que o fato de eu ser professor deles não me faz mais inteligente, não me faz melhor e muito mais capacitado do que eles. Eu quero dar para eles também a devida importância. Eu digo que sempre vou aprender com eles. E muitas vezes eu me recordo durante o ano, quando eles me passam alguma informação, quando eles me trazem algo, eu falo, lembra do primeiro dia de aula que eu disse que eu ia aprender com vocês? Pois estou aprendendo. Então eles sentem o máximo com isso. Então é uma forma de você valorizar o aluno e instigar ele para que ele possa buscar conhecimento fora da sala de aula também, não se limitar dentro dessas quatro paredes.
Então, nesse chamado contrato pedagógico, eu explico tudo isso para eles, coloco as normas de conduta, digo que eu estou aqui para explicar 1, 2, 3, 4 vezes, que no meu contrato de trabalho no colégio não está especificado que eu tenho que explicar uma vez só e pronto, acabou. Procuro sempre na aula seguinte, procurar retomar conhecimento. Às vezes eu chego para os alunos no final da aula, tudo bem, posso continuar? Posso avançar no outro conteúdo? Quer dizer, você fazendo isso, você dá uma importância para o aluno, ele se sente também importante e valorizado. Então, esse tipo de conduta que eu tenho em sala de aula já há alguns anos, eu creio que está dando certo porque a gente tem um reconhecimento deles. Eu digo que para que eles me respeitem, eu preciso primeiramente respeitá-los. E eu sempre vou fazer isso. E eles sabem, eu procuro sempre pedir algo com, por favor, por gentileza. Eles gostam de ouvir essa palavra. A gente tem que ter até uma forma de, um timbre de voz. Eu tenho um timbre de voz alto, embora às vezes eu acabo me excedendo, mas eu procuro usar um microfone para falar bem mais baixo, né? Então eu tenho um microfone que é um auricular que vem bem aqui do lado e eles adoram aquele microfone. Então, quando eu peço para alguém fazer leitura, às vezes ninguém quer fazer essa leitura. Então, quando eu começo a tirar o microfone e disponibilizar, e todo mundo quer fazer a leitura só para colocar o microfone também. E eu tenho também um costume que já vem dando certo, eu faço algumas perguntas, o pessoal fica meio ressabiado, meio tímido nas primeiras semanas. Então, eu abro uma caixa de chocolate na minha mesa e coloco uma caixa de chocolate. Aí começa todo mundo querer fazer perguntas. Então, eu ainda brinco com eles, olha, está vendo a capacidade de uma caixa de chocolate? Como ela é capaz de mudar realmente vocês? Como ela é capaz de trazer conhecimento? E eles ficam brincando e todo mundo quer responder, todo mundo começa em casa, ler um texto antes, ler aquele capítulo antes, para chegar aqui e acertar alguma pergunta. É uma forma, evidentemente, de brincadeira, é uma forma, evidentemente, da gente descontrair um pouco, para que o ensino dentro da sala de aula não seja algo sacrificante, não seja algo difícil, e sim prazeroso. E até mesmo, às vezes, sair dessas 4 paredes, fazer uma atividade extraclasse, eu acho importante. Você também tem que sentir a sala. Agora, a palavra respeito é o meu lema dentro de sala de aula. Eu procuro fazer isso sempre e tem dado resultado, graças a Deus. Pode passar. Então, o Flávio sempre foi meu ponto de apoio, né? E o Júlio agora também, ele traz um exemplo de um atendimento a uma aluna física, né? Física, eu não sei se nós temos professores de física aqui, mas física sempre foi meu calcanhar de Aquiles, gente. A área de exatas, para mim, é tenebrosa, né? E eu digo que se eu tivesse tido alguns professores um pouco mais atentos, não preocupados só com o resultado final, mas sim com o processo, talvez eu teria me dado melhor em algumas situações, né? Sem recuperação, essas coisas, porque eu também passei por isso. Então, vamos ouvir o Júlio, ver o que ela pôde, como ele pôde ajudar a nossa aluna. Boa tarde, meu nome é Júlio, sou professor de Física no Instituto Presbiteriano Mackenzie, Unidade de Tamboré. Ministro aulas para o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Venho relatar uma experiência que tive com a aluna do 1º ano do ensino médio, Rafaela Baisso. Rafaela iniciou o ano com bastante dificuldade em física, muita dificuldade em matemática, dificuldade de interpretar os fenômenos físicos. Percebendo isso, eu a conduzi durante o ano de uma forma bem particular. Me aproximei, abaixava em sua carteira para tirar suas dúvidas, resolvia com ela algum exercício, não tirava dela a obrigação dela de resolver as atividades em casa e em sala também, mas, no entanto, a conduzi quando foi necessário. Com isso, no final do ano, né, próximo aqui ao final de novembro, a professora Rosa, nossa orientadora educacional, trouxe uma notícia muito boa. A mãe dizendo que a filha estava gostando de estudar física. Ou seja, ela teve um problema lá no começo do ano e que, conduzido com bastante cuidado e carinho e apreço, a garota não desmotivou, né? Ela manteve-se firme, estudando, ainda tem dificuldades, mas está persistente. É isso que tem que ser feito, né? A garota, ela não foi desmotivada, foi acompanhada de perto e está seguindo o seu caminho do jeito que tem que ser, tá certo? Esse é um depoimento que eu faço para registrar aqui a evolução que a Rafa teve nesse ano. E no ano que vem, vamos continuar com ela, firme e forte. Um abraço.
Pode passar, por favor. Acho que é o último exemplo, dentro desses alunos, foi um aluninho que eu recebi no 5º ano. A dislexia dele era tão grande, mas tão grande, que a gente achou que ele fosse deficiente intelectual. De tão, assim, nada fazia sentido para ele, sabe? Nada, pode passar. E aí a gente fez um trabalho, ele chegou no 5º ano escrevendo lindamente o nome dele em letra cursiva. Mas quando você perguntava para ele o que ele tinha escrito, ele não sabia. Então a gente chamamos a família, era uma família que não tinha condições de ter um especialista, então fono não dava, psicopedagoga também não, né? Então a gente precisou acolher esse aluno na escola. O que nós fazíamos? Nós pedimos para ele, ajustamos alguns horários, então tinha alguns horários, ele estudava de manhã e por vezes ele ficava à tarde, porque na escola a gente tem uma sala que era como se fosse sala de recurso, mas a gente usa um outro nome, né? Então, ele ficava à tarde ou comigo, e aí ele tinha uma estagiária, a escola tinha contratado uma estagiária para ele, que se dispôs super empenhada, né? E ela falou, não, Raquel, eu fico à tarde, não se preocupa com hora extra, não se preocupa com nada disso, mas eu quero ajudar o Guilherme, ele chama Guilherme. Fizemos toda uma preparação, tanto de currículo adaptado, então imagina, esse menino no 5º ano, com aquele monte de coisa, mesma coisa que o Daniel lá atrás, a gente manteve o mesmo currículo, os mesmos temas, mais atividades muito pedagogicamente anteriores àquilo que era exigido para a série, mas ele participava de tudo o que a sala fazia. Então, tinha apresentação de geografia, ele estava inserido, porque tinha a questão social, eu não podia deixar esse menino, se eu fosse colocar ele na série que seria o nível pedagógico dele, eu colocaria ele lá no infantil, que seria, eu não sei como que é a nomenclatura aí, mas seria infantil 4, infantil 5, nem isso, porque nem as vogais ele se dava conta, né? Mas não, ele estava no 5º ano dentro da mesma temática. Então, a gente fez 2 coisas nesse caso. A gente fez um currículo adaptado, então eu sentava com essa professora e com a estagiária dele, falava, olha, em fração, ele pode aprender fração? Sim, mas de forma concreta, porque no papel não fazia o menor sentido. Ele já sabe fazer, por exemplo, divisão com 2, 3 algarismos com vírgula? Não, ele não sabia nem escrever de 0 a 10, que dirá fazer divisão, né? Então, a gente fez todo um currículo adaptado para ele. Aulas de história e geografia era uma delícia, porque ele adorava mapa, então ele pegou geografia num instante, né? Como aquilo desenvolveu bem para ele, e no período da tarde, ele ficava nessa sala, que eu vou chamar de sala de recursos, mas não era esse nome lá, com outras atividades, como se ele estivesse indo num consultório psicopedagógico. E foi um compromisso que a escola quis chamar para si essa responsabilidade, né? E aí, então, era sequência de histórias, daí, pelas fotos vocês conseguem ver. Sequências de histórias, em primeiro lugar. Pode passar, por favor. Montagem, família das sílabas, a consciência fonológica dele foi super legal. Esse método fônico é um negócio bom mesmo, viu? Tem aluno que não dá certo, não são todos alunos. Por exemplo, eu tive que, são parentes, né? Alfabetizar um aluninho chamado João Pedro, e ele não era método fônico, método das boquinhas, não tinha nenhum método que dava certo. E aí o papai ainda guardava a minha cartilha, Caminho Suave. Eu falei, gente, eu preciso dela. Eu preciso dar um jeito nesse menino. Eu preciso que ele aprenda a ler e escrever, porque já estava no 3º ano, também não estava indo, né? Ele tinha desenvolvimento limítrofe, ele era jogava um futebol como ninguém, mas cognitivamente ele tinha algumas limitações. E aí, foi todo um trabalho, pode passar,
muito de formiguinha, mas colhemos os frutos desse trabalho. Então, você vê assim, pela imagem lá de matemática, eles estavam trabalhando divisão. Ele estava trabalhando divisão com círculos concretos, porque ele não sabia, por exemplo, ele tinha 10 palitinhos ou 10 dadinhos, ele tinha que dividir ali em ali eram 20 tampinhas, dividido por 4 círculos. Então, ele estava aprendendo a dividir, né? E aí, depois, ele fazia esse registro. A gente tinha o trabalho assim, era sempre uma sequência, né? Então, tinha a parte concreta, e depois a gente registrava no caderno dele, ou no livro, ou, enfim, alguma folhinha que a gente tinha feito, né? Até para a gente embasar o trabalho, pode passar. Mas em 6 meses, 6, 7 meses, esse menino adquiriu. Ai, gente, ele ia apresentando trabalho de geografia. Como esse menino foi bem? Olha, ele falando, tá vendo nessa fotinha que está mais perto do grupo? Ele montou o mapa, foi a coisa mais linda, pode passar. E no final, a gente tem a produção, 2 produções, 2 recontagens de fábula dele, e ele escreveu essa recontagem, olha isso. Ele não sabia, assim, ele sabia o nome, mas não sabia o que era, lindamente com a letra cursiva, sabe? E foi um menino que a gente ensinou ele a cortar a unha, a gente ensinou ele a lavar a orelha. Teve um dia que eu levei ele para cortar o cabelo, que tava um negócio horroroso, eu tava tarde, lá não era meu dia, mas eu tava lá, porque a gente não sai da escola, né? É a casa da gente. E aí a gente tava lá, eu falei, não, vamos lá. Aí como eu conheci a mãe dele e tudo, aí eu falei, vamos lá cortar esse cabelo que tá um negócio horroroso. No frio a gente comprou touquinha para ele porque ele tinha muita dor de ouvido. Olha, foi assim muito legal. E esse trabalho com esse aluno foi reconhecido em Lisboa, num congresso de dificuldades de aprendizagem, e a gente ganhou o primeiro lugar como prêmio de excelência. Eu quero dizer para vocês, me perdoem por estar emocionada, porque esses meninos, eles têm essas dificuldades, esses meninos, eles são assim, não é culpa deles, não é culpa, assim, lógico, a família influencia, tem a negligência, a gente sabe de tudo isso, mas quando a gente fala sabe, dessas condições neurobiológicas, eles não são assim porque eles querem, né? Eles têm o emocional deles, muitas vezes, extremamente comprometidos, porque eles sabem, eles percebem que os outros meninos conseguem, e eles estão lá, estagnados, né? Eles precisam de alguém que olhe por eles, né? Eu não fiz esse trabalho em equipe porque eu queria um prêmio. Eu nem sabia que a gente ia ganhar isso. Mas sabe, esse reconhecimento veio. Em 2017, nós ganhamos 2 prêmios. Um troféu ouro em São Paulo e um primeiro lugar em prêmio de excelência pedagógica, né? Então, assim, veio esse reconhecimento, a gente não foi atrás, ele veio como fruto do nosso trabalho. Mas o maior presente que eu tive foi chegar em dezembro e esse menino me trazer essa reescrita. Não quero o troféu, não está nem na minha casa, mas essa reescrita tá, né? E o que todo esse trabalho exige, né? Tempo, exige trabalho em equipe, pode passar, exige planejamento, exige todas essas questões, né? E a gente precisa estar disposto. E aí, já para ir caminhando para o fim, como que a gente, então, avalia esses meninos, né? Sempre baseado no PEI. Então, esse PEI é um documento que a gente consulta o tempo todo, precisa ser construído, pode passar. Eu posso flexibilizar de forma que eles vão fazer prova. Então, aqui eu não vou falar de exemplo por exemplo, mas vocês podem ir percebendo que é a mesma temática e de uma outra forma. Então, do lado esquerdo da tela, aqui é meu lado esquerdo. Do lado esquerdo da tela eu tenho a prova normal. Do lado esquerdo eu tenho a atividade adaptada, pode passar. Mas eu preciso prever tudo isso no PEI. Eu preciso colocar lá tudo que vai, como vai ser esse processo, né? Se de repente esse menino evoluir tanto ao longo do ano, eu mudo para a etapa seguinte, para o ciclo seguinte, para o bimestre seguinte, para o trimestre seguinte. Mas se não, precisa voltar, então volta de novo, né? Mas é nesse documento que eu vou registrar esse percurso. Pode passar. Pode passar mais uma vez.
Aqui é uma questão de química, é uma alteração de segundo ano do médio, né? Onde o professor perguntou exatamente a mesma coisa, então, em cima, em branco, a gente tem a atividade normal da prova, né? A questão normal, e embaixo a gente tem essa questão adaptada. Eu confesso para vocês que nem adaptada eu consigo dar conta, gente, porque exatas, para mim, é um não. Eu não lembro nem de balanceamento químico, é um horror. Pode passar. Outra questão de química. Então, assim, a gente deixa as questões, nessas adaptações, a gente deixa as questões mais objetivas. Então, assim, eu não conto a história do gato que subiu no telhado para depois perguntar quem subiu no telhado. Eu pergunto direto, quem subiu no telhado, né? Então, a ideia é deixar essas adaptações mais objetivas, tá? Pode passar. E aí, então, a gente tem algumas sugestões. Então, usar sempre a fonte Arial, normalmente 12 ou 14, espaçamento 1,5, porque letrinha muito pequena e muito junta, dá uma embaralhada, né? Então, aí são algumas sugestões, né? Linguagem mais objetiva, sem duplo sentido, nada muito subjetivo, porque essas inferências, para algumas crianças, são bem complicadas, né? Nas provas de exatas, a gente pede para que se coloque as fórmulas, e aqui eu estou falando tanto de prova quanto de elaboração de atividade, a estrutura propriamente dita, né? Uso de roteiro de estudo ou de resumo, porque muitos deles têm essa questão com a memória, né? Não só disléxico, por exemplo, não só os que têm TDAH por conta de atenção, aí não joga para a memória de trabalho, quanto mais para de longo e evocar, então, não deu. Então, eles usam esses suportes, né? Pode passar. E também a gente usa, pode passar também, os relatórios avaliativos. Quando a mudança no currículo é muito grande, a gente registra o percurso de avaliação desse aluno por relatório. E aí a gente vai, em cada componente curricular, em cada disciplina, a gente faz uma breve descrição de qual era o objetivo para ele e se foi alcançado ou não e os próximos passos. Então, a gente verifica que a forma de avaliação é bem flexível. Pode passar. E a última estratégia que a gente usa, principalmente quando o aluno é avaliado por prova, é o que a gente chama de resgate oral. O resgate oral, pode passar, ele é a retomada oral da prova. Então, o menino faz a avaliação da prova normalmente, só que o professor, ele resgata, então ele vai sentar com o aluno, e ele precisa só verificar a logística disso, né? Mas é completamente possível, e a gente tem colhido bons frutos. Então, a gente tem algumas estratégias, por exemplo, os alunos, eles deixavam, esses que se beneficiavam de resgate oral, eles são muito safadinhos, esses meninos, porque eles achavam que podia deixar tudo para o resgate oral, então eles só iam no dia da prova. Não, o professor vai resgatar oralmente mesmo, então depois eu conto para ele, ele considera a nota, né? Então a gente mudou algumas estratégias. Então, por exemplo, só fazer resgate de 50% da prova, vale 50% da nota. Mas por que a gente faz o resgate oral? Porque esses meninos muitas vezes não conseguem nem se planejar e organizar a sua resposta escrita, mas não significa que eles não sabem, né? Então, a gente fazia essa estratégia do resgate oral para que a nota dele ficasse mais justa. Tá certo? Quero agradecer aqui esse convite, espero ter contribuído, espero ter acrescentado para vocês. É só um manualzinho lá que eu falei do começo, né? Mas quero agradecer a Márcia, a Rita, a Fátima e o suporte aí da Pri, do Danilo, para que essa apresentação fosse feita. Muito obrigada, viu? Obrigada, Raquel. Aí o chat já representa, né, o que está acontecendo, todo mundo está adorando, tem um monte de pergunta, mas o que eu estou vendo, assim,
Tá difícil a gente dar conta das perguntas e das respostas. Eu tenho o hábito de sempre abrir a próxima live respondendo algumas perguntas da live anterior, tá bom? Mas a gente vai tentar responder algumas aqui. Eu vou dar uma olhada direto no chat, porque tem algumas perguntas que eu acho bastante importante que você possa responder. Então, nós não vamos nem subir, mas eu vou responder, tá certo? Aqui, a Andréia, ela coloca assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Qual a melhor forma de um aluno público-alvo da educação especial fazer as provas oficial do governo, já que essas não são flexibilizadas? Quem pergunta é a Elaine Molina, uma professora da diretoria Norte 2. As provas do governo, assim como alguns vestibulares, eles já poderiam ser flexibilizados, né? A gente sabe que tudo isso demanda política pública, a gente sabe que tudo isso demanda muitos debates e discussões, mas são provas obrigatórias, né? Na verdade, a pontuação desses alunos não precisaria nem contar. Eu não tenho uma resposta de como isso poderia ser modificado, justamente porque o buraco é bem mais embaixo. Mas eles têm que fazer. Desculpa não ter uma resposta tão certeira. Desculpa. Imagina. O Rubens aqui pergunta assim, né? Querer sugerir um ATPC com foco nos alunos com pouco domínio da leitura escrita, oriundos de uma situação de vulnerabilidade. São poucos acolhidos e que trabalham a aprendizagem deles e dos demais alunos. Então, eu vou tentar permear uma resposta aqui possível para essas avaliações externas, né? Como o nome mesmo já diz, ela é externa, ela não é feita por dentro, pela escola ou pelos profissionais da escola. E até como medida de segurança, elas chegam para a escola praticamente no dia de ser aplicado. Então, se é algo diagnóstico, você ainda tem um tempo antes, e aí dá para a gente adaptar sim. Eu acho que cabe a nós, professores da educação especial, olhar para esse aluno junto com a escola, e aí tentar propor a flexibilização, propor e fazer de fato a flexibilização que eles precisam. Algumas escolas já estão fazendo, está sendo bem legal. A gente ainda tem um problema com o Enem e com o Saresp, com Prova Brasil, porque são provas externas, né? Que elas vêm toda fechadinha, e aí você só fica sabendo da prova na hora, e aí não tem o que fazer. Para o governo liberar uma prova adaptada, ele tem que ter dentro lá da estrutura de elaboração da avaliação o conhecimento desse aluno que está na escola, porque a prova ela é individualizada, e aí como que uma rede, né, de estado de São Paulo, porque nós estamos falando de estado, né, não estamos nem falando de prefeitura, é uma coisa praticamente impossível, mas a gente já está buscando essas possibilidades aí com o pessoal lá da secretaria. Eles têm pensado nisso, como é que pode ser feito. A gente já está fazendo a adaptação do currículo paulista, as adaptações no sentido de ofertar outras estratégias, né? Então, você olha para aquela estratégia que a gente, de repente, indicou que serviu para um aluno meu, e, de repente, vai servir para o seu aluno, tá certo? A gente só está ali com 7 minutos. Olha que dó, né? Olha, estão me pedindo 2 dias na semana, estão me pedindo 3 dias na semana. Então, agora eu vou explicar por que não dá. Nós vamos copiar todo o chat, nós vamos passar para a Raquel as perguntas para ela, e ela vai poder responder todas elas do jeito dela, e eu vou passar aqui na próxima live. Mas tem algumas coisas que eu preciso contar para vocês. Por exemplo, quando a Raquel fala do balanceamento químico, né, lá da aula de química, quando ela fala das habilidades que eu trabalho, dos assuntos que eu trabalho em física, olha o quanto é importante a gente compreender o que é o meu quadrado e o que é o quadrado do professor do regular. Por isso a adaptação, ela é do professor do regular, porque foi ele que fez a faculdade de filosofia, foi ele que fez a faculdade de química, foi ele é que tem esse conhecimento da disciplina dele. Eu não tenho e nem tenho que ter.
Imagina eu adaptando algo em inglês. Eu ia morrer. E o aluno ia sair falando japonês, francês, menos o inglês. Então, assim, cada um no seu quadrado. Já química e física, eu adoro. Você vê que é cada um, né? Mas o que eu preciso garantir é que ele tenha o meu olhar como especialista, das habilidades que ele já desenvolveu, aquelas habilidades que ele ainda não desenvolveu, portanto, ele vai ter dificuldade para aquela prova, olhando para esse aluno de uma forma geral, junto com a escola, junto com o professor do regular, e aí nós vamos propor a mesma aula com as diferenças que esse aluno precisa para compreender. Se o meu objetivo com ele é alfabetização, eu vou pegar o mol, né, a quantidade ali, o balanceamento químico para trabalhar a alfabetização com ele. Que alfabetização é essa? Matemática, alfabetização científica, alfabetização em química, né? Tem uma professora Denise que colocou no chat também, ela trabalha com experiências o tempo inteiro, ela é fantástica, eu ainda não consegui trazê-la, porque nós só temos um dia. Mas a minha proposta para as próximas lives, eu estive pensando aqui, o que eu faço? Nós vamos tentar dar uma enganada. Nós vamos começar às 3 e terminar às 5. Aí a gente coloca um assunto das 3 às 4 e o outro das 4 às 5. Porque daí a gente não mexe com os horários dos ATPCs da escola. E por que a gente não pode fazer 2 dias? Porque as escolas têm seus ATPCs na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Já está tudo ocupado. Se a gente colocar mais um dia, eles não vão poder entrar. Então, assim, nós vamos falar para quem? Né? Se o nosso objetivo é essa formação continuada do professor, é trazer esclarecimento acerca das situações da educação especial e também dos meninos com dificuldade de aprendizagem. Eu acho, assim como as outras, a Raquel vai ter que voltar, né? Com certeza, que ficou faltando coisa ali dela, muito importante. Ela falou também na monitoração semanal. Conforme a Raquel foi falando, eu fiquei pensando, poxa, né? A Raquel, ela traz uma bagagem tão rica, tão maravilhosa, e eu conheço tanta professora que faz isso na rede. E às vezes parece, quando a gente traz alguma formação aqui, parece que a rede está começando a saber disso a partir dessa live. Mas a gente, assim, eu quero deixar vocês muito à vontade no sentido de reconhecer a grandeza que é a escola estadual, a escola particular e a escola da prefeitura municipal, né? A riqueza do trabalho que vocês fazem, às vezes falta um detalhe ou outro, como falta em qualquer outra. E às vezes está até sobrando. A gente tem muita coisa legal, e por isso a gente vai ter um seminário aí. Ai, olha eu falando demais, eu não devia falar. As meninas estão sabendo que a gente está organizando, mas é um seminário para as 91 diretorias. Pensa numa coisa linda, olha como nós estamos trabalhando, né? Ó, só está faltando 3 minutos, ainda tem coisa para falar. A próxima live, a gente tem o Alexandre, que ele fala de educação física adaptada. A gente tem, sim, propostas de cursos para vocês. Essa foi uma falha tremenda minha, mas eu prometo que com esse aumentinho que nós vamos fazer, se não perceberem, eu vou deixar 10 minutos para falar dos cursos, falar do que a gente tem, do que a gente indica, né? Lógico que antes eu vou ver se está legal, se é uma coisa... Eu sou bem criteriosa nesse sentido. A gente vai trazer também universidades que estão disponibilizando para a gente serviço de fono, psicopedagogia, psicólogo, Neuro Santana, a própria Raquel, que faz um trabalho legal, os nossos palestrantes, eles já têm esse serviço, muitos deles colocam também à disposição de alguma coisa da rede. Eu vou fechar com eles umas coisas bem legais e a gente vai lançar aqui. Semana que vem nós vamos descansar, na outra semana a gente vai falar dos equipamentos, onde que eu encontro uma psicóloga? O meu aluno nunca teve nenhum atendimento, a família, ela vem do abandono social muito grande, e ela não tem nem compreensão do que ela de fato precisa, e como que ela consegue ajudar o menino, se nem ela mesma tem, né? Eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, para eu pedir ajuda, eu preciso conhecer que tipo de ajuda eu preciso ter. Então, até essa avaliação, a gente vai fazer vamos pensar num apanhado geral, o que é que eu faço quando eu não tenho nada disso? Quem eu procuro? E aí vamos
vamos fazer aqui um acerto com os nossos palestrantes, que são os sabidos, que já fazem bastante coisa legal, e pode compartilhar com a rede, pode dar umas vaguinhas para a rede, um olhar para a rede, vamos pensar nisso, tá bom? Afinal de contas, nós somos imensos, somos enormes, e a rede, quando eu falo, é rede particular também, tá? Porque eu sei que aí tem muitas escolas particulares que, às vezes, nesse momento, não está nos ouvindo, até porque esse período está num outro tipo de formação, mas eu sei que depois utiliza essa formação para levar a formação para os seus professores. Então, quero que vocês se sintam bem à vontade. Antes de eu terminar, coloca o tema que você quer ouvir, coloca o tema que você gostaria que a gente abarcasse, e a gente também vai falar de medicalização. Eu vi que no chat tem uma pergunta a respeito do meu aluno dorme o tempo todo. Eu tenho muita demanda para responder sobre isso. Às vezes eu vou avaliar a mãe quer uma escola especial para o aluno porque ele só dorme na rede que eu falo, particular, municipal e estadual, ok? Não estou classificando o tipo de serviço. Mas, enfim, eu tenho meu aluno que dorme o tempo todo, ou porque está desinteressado, ou porque está com medicamento que não está legal para ele. Então, a gente vai trazer um especialista para falar disso, porque eu não me sinto à vontade. E nunca pense que a gente está esgotando qualquer assunto, tá? A gente sabe que muitos de vocês sabem muito mais que a gente. E também, se você quiser passar seu nome, quiser que a gente converse com você aqui, esteja bem à vontade. Estão todos convidados, tá bom? Eu vou passar, então, a palavra para as minhas meninas, para a Raquel. Minhas meninas, olha, é que são minhas amigas, tá? Mas é tudo igual aqui, tá certo? Eu já vou me despedir. Vai, pode falar, Fátima. Vai, vamos lá, Fátima. Nossa, gente, como foi boa essa tarde, né? Passou tão rápido, doutora Raquel, que nós nem percebemos, né? Foi muito bom, Deus abençoe. Obrigada, viu? Por nos passar tantas coisas boas, informações, orientações, foi maravilhoso, né? E eu queria falar, Márcia, para os nossos professores não esquecerem de ativar o sininho e se inscreverem no canal, né? E também dá um like para nós, né? Elas gostam tanto e não dá like, né? Põe lá. Mas olha, a Márcia já adiantou, nós teremos muitas coisas boas, seminário, muitos palestrantes, muitas pessoas muito sabidas que vêm trazer muitas informações para nós, né, Márcia? Vamos continuar toda quarta-feira juntos. Contamos com todos vocês. Boa tarde. Raquel, parabéns, muito obrigada aí para assim, nos presentear, né, com tantas informações bacanas. Quero também agradecer a todos que ficaram aqui conosco. Foi assim realmente um aprendizado assim imenso e que nós teremos aí muitos assuntos para continuar esse aprendizado, essa troca. Tá? Agradeço aí a parceria com as diretorias Norte 1, Norte 2, agradeço também a dirigente regional Maria de Fátima, o diretor do núcleo, né, por confiar aí, representando a diretoria aí, com pessoas aí com um nível tão bom aí em relação à temática e que nós precisamos mesmo a cada dia aí, tá aprendendo, né, com os pares, e essa troca é muito importante. Muito obrigada, passo a palavra. Eu vou passar a palavra para a Raquel. Quero agradecer novamente, né, a participação aqui. Eu amo ensinar, eu amo formar pessoas, eu acho que quanto mais pessoas souberem como fazer melhor, né, não parto do pressuposto que ninguém sabe absolutamente nada, todo mundo traz ali as suas experiências, eu acho que a gente precisa aprender uns com os outros, né, como o professor falou, e me coloco à disposição, tem meu e-mail, se vocês quiserem compartilhar, eu respondo depois por e-mail, posso gravar cada resposta e mandar depois o vídeo, como for melhor, tá bom? Mas eu estou à disposição e agradeço demais esse tempo de aprendizado, tá bom? Obrigada, Raquel, obrigada às meninas. Então, a gente agora vai se despedindo, agradecendo as nossas dirigentes que nos permitiram, né, trabalhar juntas. A gente tem outros convites e a gente está à disposição de vocês, ok? Coloquem as perguntas, dá um like para a gente, manda para a gente as indagações, o que vocês gostariam de ver. E amanhã a gente vai gravar live nas nossas PEIs, nas nossas escolas de tempo integral, né? Dentro do projeto,
nós vamos gravar uma formação de adaptação curricular, e aí a gente vai colocar à disposição também. Então, marque o canal, a gente vai tem diariamente lives da diretoria, e vamos compartilhar, ok? Muito obrigada, até a próxima semana, até a outra semana, até a próxima formação. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Beijo. tchau, gente, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.